Como nós avisamos repetidamente, a partir de hoje a gente começa uma breve série de mensagens do livro de Ruth. E eu gostaria, como nós sempre orientamos a igreja, permaneçam, irmãos, atentos. Você vai perceber que se você nunca estudou, se você só passou por Ruth lendo na leitura anual, você vai perceber que você conheceu um pouco do livro. E você vai ver nessas 6 mensagens como o livro é rico, como a mensagem dele é poderosa. E nessa noite a gente começa com Ruth capítulo 1, apenas do versículo 1 ao versículo 5. Ruth 1, do 1 ao 5. Eu faço a leitura, peço que você acompanhe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem 2 filhos e sem o seu marido. Feche seus olhos, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Pai, pedimos a iluminação através do seu Espírito Santo. Sabemos, Deus, que não temos entendimento, capacidade, inteligência para entender o texto bíblico, por isso dependemos do Senhor. Então pedimos, Deus Espírito Santo, que ilumine a nossa mente, tire a cegueira espiritual de nossos olhos, a surdez, tire qualquer véu dos nossos corações, para que possamos entender o texto bíblico. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 1969, no mês de março, foi gravado o disco de vinil de um cantor que viria a ser muito famoso. E aí o pessoal mais da antiga vai lembrar deste nome, o pessoal mais jovem vai precisar talvez consultar no YouTube. Mas em 1969, em março, foi gravado o disco de vinil de Frank Sinatra. Depois disso ficou famosíssimo. O título desse vinil era My Way, Meu Caminho. Mas a dinâmica da música não é tanto a do caminho, mas aquele que faz as coisas do seu próprio jeito. É interessante que esta música, eu ia falar este hino, mas porque essa música se torna um hino americano, com a mensagem de que nada na vida é mais importante do que viver de acordo com seus próprios termos. É disso que a música trata. Uma vida vivida segundo seus próprios termos. Olha só o que ela diz na sua primeira estrofe. E agora, o fim está próximo. E então eu encaro a última cortina. Meu amigo, eu serei claro. Eu vou falar da minha vida, da qual eu tenho certeza. Eu vivi uma vida completa. Viajei por toda e cada estrada da vida. E mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. My way. A ideia do my way, meu caminho é essa. Eu fiz do meu jeito. Essa música se torna um hino. E este hino americano, que varreu o mundo, a sua mensagem é: viva a vida do seu jeito. Faça as coisas do seu jeito. A pergunta é: por que tantas vezes nós também estamos tentando tomar as rédeas da vida em nossas mãos, como se Deus não soubesse muito bem o que estava fazendo? Ou, se sabe o que está fazendo, parece que não está fazendo um bom trabalho. Porque um homem que nunca roubou
decide em algum momento tirar um pouco de dinheiro de uma caixa registradora quando ele percebe que ninguém está olhando? Por que que alguém, um solteiro crente, diante da realidade de que não consegue alguém para se casar dentro da igreja, começa a procurar alguém fora da igreja? Porque a igreja começa a buscar alternativas para atrair pessoas quando vê que os números estão caindo e age como se o evangelho não fosse suficiente. Por que nós reagimos com rebeldia quando a situação não está conforme nós desejamos? Porque achamos que cabe a nós fazer aquilo que pensamos que Deus se esqueceu de fazer. Todos esses questionamentos apontam para isso, para este desejo, em alguns momentos incontrolável, de viver a vida do meu jeito. Quando nós olhamos então para Ruth, em seus primeiros versículos, vai nos mostrar um homem que tinha que escolher um caminho. Assim como nós, todos os dias temos caminhos à nossa frente. O caminho que ele escolher, não é? O caminho que ele irá escolher, vai impactar a sua vida e a vida da sua família. Acompanhar esta família através dessas 6 mensagens vai nos ensinar que situações e escolhas difíceis farão parte da nossa vida. Durante todo o tempo, teremos situações difíceis e teremos que fazer escolhas difíceis. Mas como devemos responder a essas situações e a essas escolhas? Que decisões devemos tomar? Quais caminhos devemos trilhar? A quem devemos recorrer para buscar auxílio, para buscar sabedoria nos tempos difíceis que irão se apresentar na nossa caminhada, no nosso caminho, my way. Quando nós olhamos para o texto, eu preciso estabelecer um pano de fundo para que a gente entenda. O texto que nós lemos, ele diz que no tempo dos juízes houve fome na terra. O tempo dos juízes, ele foi um tempo turbulento. Se você está fazendo a leitura anual, você já passou pelo tempo dos juízes. O tempo dos juízes está entre a entrada da terra, né? Eles reconquistam a terra. Então, entre essa reconquista e a monarquia, ali no meio está o tempo em que juízes, eles lideraram e julgaram Israel. O livro de Juízes mostra um padrão de queda e restauração. Alguns vão chamar de ciclo dos juízes. Como é que era esse ciclo? Israel peca. Normalmente, idolatria e desobediência. Deus entrega Israel aos inimigos. Uma nação estrangeira. Israel então vai clamar a Deus em arrependimento. Deus vai levantar um juiz, esse juiz vai libertar o povo e então vai haver paz. Esse juiz morre e aí o ciclo começa, porque Israel peca, começa a ser oprimida novamente, pede perdão, Deus levanta um outro juiz. Então nós vamos vendo este ciclo no livro de Juízes. Mas existe uma frase em Juízes, se você já leu Juízes, você sabe de que frase eu estou falando, que ela aparece algumas vezes. É quase que um coro no livro de Juízes. E esta frase ela vai marcar o livro. E esta frase é: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso está, por exemplo, em 17:6, em 21, 25, no início do livro nós vemos, né, que a próxima geração, depois daquela que reconquistou, já se desviou e cada um fazia aquilo que achava certo. Cada um construía o seu próprio caminho. Cada um determinava a sua estrada. Esse era o contexto. Então nós olhamos uma família. Essa família era da onde? Esta família era de Belém, de Efrata, em Belém. Essa família era Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos. Belém significa Bet-Helem, casa de pão. Por que casa de pão? Uma das cidades mais antigas, porque ela era fértil. Porque ali em Belém, essa região montanhosa da tribo de Judá, era uma região fértil.
excelente para cultivar trigo, excelente para cultivar cevada, especialmente durante os períodos da chuva, outono. Ali as colheitas eram férteis. Ali também era uma boa região para vinhedos. Também eles produziam azeitonas ali, utilizadas na alimentação, utilizadas nos rituais religiosos, utilizado para acender as lâmpadas. Era ainda uma região boa, com campos muito bons para ovelhas, para cabras e gado, fornecendo carne, leite e lã. Então Belém, Beit Lehem, era a casa de pão. E o texto nos informa que faltou pão na casa de pão. O lugar que era a provisão, um lugar de provisão, um lugar de abundância, agora não tinha pão. Então nós vimos o tempo dos juízes, nós vimos Belém, o lugar onde esta família morava, habitava, que estava sofrendo com fome, e em último lugar, como pano de fundo, eles saem de Belém e vão para uma terra, a terra de Moabe. A terra de Moabe, nós vamos descobrir, né, que terra é essa, da onde surgiu, Gênesis capítulo 19, 37. Moabe foi um filho de Ló, sobrinho de Abraão. Ele teve um filho, e este filho foi dado o nome de Moabe. Eles habitavam nas regiões montanhosas, que estava a leste do Mar Morto. Então aqui estava Jerusalém, você subia, contornava o Mar Morto, e aí descia um pouco, estava ali as colinas de Moabe, também uma região fértil, uma região muito fértil, só de um povo que a sua relação com Israel, ela era marcada por rivalidades e conflitos. Não eram israelitas, não eram o povo da promessa, era uma nação pagã, era uma nação que adorava a um falso Deus, e Israel vivia uma relação muito difícil com esses homens. Por exemplo, você vai lembrar disso, quando nós lemos Números 22 a 24, a nação de Moabe, ela contrata um profeta para poder amaldiçoar Israel. Balaque, que era o rei, contratou Balaão, para Balaão poder. Balaque eram homens moabitas. Deus, obviamente, intervém, e aquele que deveria amaldiçoar, abençoou Israel. Nós olhamos também em Números 25, quando ele não consegue, este intento de amaldiçoar Israel, o que ele faz? Ele pega as mulheres moabitas e ele pede para que as mulheres moabitas seduzam os homens de Israel para que eles adorem falsos deuses. Isso acontece. E aí o que acontece como resultado? 24 mil israelitas morrem, porque Israel se desviou, seduzido pelas mulheres de Moabe. Então Moabe é um povo rival de Israel. É um povo que vivia em rivalidade com Israel. Então eu gostaria que você mantivesse essas três informações na cabeça a partir de agora, que a gente vai olhar para o texto. No tempo dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. A família estava em Belém, casa de pão, que agora estava sem pão, estava sem comida, passando por um momento de fome, e eles saem da casa de pão e eles vão para Moabe, uma nação pagã, embora com comida, mas que não adorava a Deus. Este é o pano de fundo da nossa história. E aí a gente volta então para o livro de Ruth. Havia fome em Belém. Gente, fome não era algo novo para Israel. Por exemplo, Gênesis 12, nós vamos ver Abraão passando por um momento de fome e ele vai para o Egito. Ou Jacó, quando está em um momento de fome, Gênesis 46, ele vai com toda a sua família, e aí tem todo aquele momento de reencontro com José, mas fome era algo que fazia parte da história de Israel. E havia uma promessa de Deus. A gente precisa olhar para essa promessa para entender o porquê da fome. Lembra? Juízes, cada um fazia o que queria. E qual era a promessa de Deus? Por exemplo, em Levítico 26. Se vocês me obedecerem, vai haver comida, vai haver prosperidade. Mas se vocês desviarem e não me obedecerem, vai haver fome e haverá problemas.
Quando então a gente olha para a fome em Belém, no tempo dos juízes, a gente começa a entender, pelo contexto, que esta fome era uma forma de Deus trazer o seu povo novamente ao arrependimento. Era o povo fazendo a sua vontade, ignorando a vontade de Deus, e agora Deus, através daquele momento de dificuldade, queria trazer o seu povo novamente para si, trazendo então o seu povo ao arrependimento, para que eles pudessem se voltar para Deus. Existia fome, mas eles estão vivendo na terra prometida. Existe fome, mas eles estão na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, Jacó, terra que Moisés conduziu o povo no deserto até a margem, né? E terra em que Josué entrou e reconquistaram a terra. Eles estavam na terra da promessa. Promessa de que esta terra iria manar leite e mel. Eles não estavam em uma terra qualquer, mas eles estavam na terra prometida aos filhos da aliança. E Elimeleque era um filho da aliança. Noemi, Malom e Quilion também eram. A terra desejada enquanto peregrinavam no deserto. A terra que custou sangue de muitos israelitas, de muitos judeus, entre batalha com os filisteus, amorreus, os próprios moabitas, amalequitas e tantos outros. Mas Belém se tornou seca. Não havia pão na casa de pão. E diante disso, uma decisão precisa ser tomada. E situações difíceis, muitas vezes, nos levam a tomar decisões ruins. Situações difíceis, com os olhos errados, com os olhos no lugar errado, podem nos levar a tomar decisões ruins. Eu pergunto a você, estamos aqui sentados, ano de 2025, o que mais te assusta em relação ao futuro? Qual o problema que tira a sua paz? Que tira a sua paz, te torna alguém ansioso, preocupado? Qual a grande situação ou circunstância da vida que te assusta em relação ao futuro? A economia do país, quando olhamos, vemos que o nosso país passa por grandes problemas. Alimentar a família, prover para a nossa família o alimento e o cuidado necessário, nossos filhos para cuidar, a falta de emprego ou a possibilidade de estar desempregado, falta de dinheiro, instituições corruptas, problemas familiares que só pioram, um casamento que está desmoronando, relacionamentos que não agradam a Deus, nós ou pessoas que amamos com problemas, falta de realização pessoal. Poderíamos continuar falando nas várias possibilidades de problemas, dificuldades que por vezes batem a nossa porta, tiram a nossa paz. E aí, queridos, entenda que nós somos homens e mulheres pecadores. E a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente quando as coisas não vão bem. Nossas decisões, elas tendem a ser decisões erradas quando essas decisões são tomadas, guiadas pelo nosso próprio coração ou pela nossa própria vista. Tendemos a decidir caminhos errados porque somos pecadores e reagimos pecaminosamente. É isso que nós vemos Elimeleque fazer. Se as coisas estão ruins na casa de pão, se as coisas estão ruins na terra prometida, vamos trilhar os nossos próprios caminhos. Ele decide então sair de Belém, levar a sua esposa e os seus filhos para habitar na terra de Moabe. Sabe o que significa Elimeleque? Você talvez não saiba, o Emílio fala isso, né? Talvez você não saiba, mas ele sabe. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas ele age como alguém que não confia na proteção do seu rei, preferindo tomar em suas próprias mãos o futuro da sua vida e o futuro da sua família. À primeira vista, a escolha de Elimeleque parece uma boa decisão. O texto diz que ele vai viver por algum tempo. A minha tradução diz, foi viver por algum tempo. Algumas outras talvez esteja a palavra habitar. E é exatamente o que esta palavra significa, é morar,
por um tempo determinado. Elimeleque, ele não estava abandonando. Presta atenção, que é exatamente aí que começa não só uma reflexão mais profunda, mas uma aplicação certeira em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando Elimeleque decide sair de Belém, ele não está indo morar, ele não está indo habitar, ele não está rompendo os laços na sua mente, em seu coração pecaminoso, ele não está rompendo com Belém, com o povo da aliança e com o Deus da aliança, para poder ir para um lugar onde era adorado um Deus pagão. Sabe qual a desculpa e a justificativa que ele dá para ele e para sua família? É só por um tempo. As coisas ficaram difíceis aqui. Então nós vamos para Moabe por um certo tempo, um período pequeno. Sabe por que isso é tão certeiro, queridos? Porque é exatamente esta a sedução maligna para as nossas vidas hoje. As coisas estão difíceis com o Senhor. Eu vou só por um tempo, por exemplo, deixar a comunhão dos santos. É só um tempo. Pastor, eu vou ficar sem ir da igreja 6 meses, porque eu vou fazer vestibular, eu vou fazer o Enem no final do ano. Estou falando de Enem porque eu não sei de ninguém que vai fazer Enem. Vou fazer o Enem no final do ano, então eu vou ficar agora de julho até o Enem sem vir na igreja. Mas é só por um tempo. É só esse tempo de dificuldade, porque quando falta confiança em Deus, a gente assume o controle, a gente assume as rédeas. Não, eu estou precisando ganhar mais, vou fazer um curso, mas é só por um tempo. Eu vou trabalhar mais, estou precisando de dinheiro, estou querendo comprar aquele barco, aquele iate. É só por um tempo. Daqui a pouco eu volto. Quando as coisas estiverem certas, quando eu alcançar aquilo que eu desejo, quando a vida estiver do jeito que eu quero, eu volto. Esse foi o pensamento de Elimeleque. Eu vou sair por um tempo apenas. Por quê? Porque não tem pão em Belém. Então eu vou buscar pão, ainda que numa nação pagã. Num povo que não adora a Deus. Num povo que não tem compromisso nenhum com Deus. Num povo que despreza a Deus. Mas eu vou para lá. Eu pego aquilo que eu preciso, sustento, e depois de um tempo eu volto. É só por um tempo. Vou fazer algumas coisas que não agradam a Deus. Vou fazer algumas coisas que vão contra a sua vontade revelada. Mas é uma emergência. É só por um tempo, por alguns meses. Logo que a maré virar, eu volto para o caminho. Eu volto para a obediência, eu volto para o serviço, eu volto para adorar a Deus. Irmãos, somos especialistas em tentar arrumar justificativas para o pecado. Tentamos achar uma maneira de torcer a vontade de Deus para que ela caiba no que nós queremos fazer. Pensamos em nos afastar, mas ficamos tranquilos. Por quê? Porque nós temos um motivo. Porque eu não vou, mas eu tenho um motivo para não ir. Deus sabe que eu tenho esse motivo. Deus sabe que eu preciso. Deus sabe o que eu quero. São os meus planos. E já que Ele não está fazendo do jeito que eu quero, eu assumo a rédea e por um tempo eu vou ficar afastado. Esse foi o pensamento de Elimeleque. Talvez a impressão, de nós que estamos lendo, começando a ler, é que nós estamos diante de um homem que decidiu enfrentar todas as adversidades para prover o melhor para a sua família. Pastor, esse homem deve ser louvado, esse homem é um homem corajoso, afinal de contas ele está saindo da terra da promessa e indo para uma terra pagã para poder buscar pão para a sua família. Ele vai passar por lutas, adversidades e sacrifícios, proteger, alcançar os sonhos para que a sua família tenha pão. Uma história de vitória, de superação. Que exemplo, Elimeleque. Será, irmãos? Será que é realmente este o ângulo? Será que é este o foco que nós olhamos essa história? Na verdade, quando nós vemos esta atitude de Elimeleque, nós vemos que o coração dele aqui é exposto. E não é exposto porque ele é corajoso.
É alguém que vai vencer as dificuldades. Em vez de coragem, o que nós vemos aqui é falta de confiança em Deus. E quando a confiança falta, a gente pega as rédeas das mãos de Deus e diz: deixa que eu comando, porque o Senhor não está sabendo conduzir bem a minha vida. Situações difíceis têm o poder de mostrar sobre qual alicerce está firmado o nosso coração e nossa vida. E são exatamente nessas situações que o nosso coração é exposto. Eu não estou dizendo que nós não passamos por situações difíceis, complicadas, dolorosas. Eu sei que sim. Todos nós aqui já passamos, ou estamos passando. A questão é, Elimeleque, ao tomar as rédeas, ele não está aqui dando um brado como um homem corajoso e vitorioso, mas o que está sendo exposto aqui? A sua falta de confiança de que o Deus da aliança vai fazer com que a casa de pão volte a ter pão. Para começar, a reação apropriada para o povo judeu diante da adversidade deveria ser arrependimento. A fome aqui não era uma fome por um capricho de Deus, ou porque Deus estava querendo fazer aquele povo sofrer, mas porque Deus estava mostrando que a falta de pão, e mesmo na falta de pão, Deus continua sendo Deus desse pessoal, dessa nação, deste povo escolhido. A grande questão é que Deus queria arrependimento, mas Elimeleque é tentado a seguir um caminho aparentemente mais fácil. Ao invés de ficar, perseverar, orar e se arrepender, pega o povo, vamos embora, vamos para Moabe. Na cabeça dele, talvez seja melhor estar nos campos verdejantes sem o bom pastor do que no vale da sombra da morte com o bom pastor. Mas não se esqueça, irmãos, será por um breve tempo. A gente vai, mas a gente volta. Foi isso provavelmente que ele falou para os seus vizinhos. Quando os seus vizinhos disseram a Elimeleque: toma cuidado, rapaz. Tu vais sair daqui, da terra da promessa. Essa é a terra que Deus nos deu. Ele disse: mas é só por um tempo. No fim das contas, irmãos, a mensagem, olhando para a vida de Elimeleque, é: para mim, é mais importante ter abundância do que estar no local em que Deus me chamou para estar. Para mim é melhor viver a abundância na terra de Moabe do que permanecer aqui, sofrer, orar, arrepender, aonde Deus plantou o seu povo. Não perca de vista algo lá que é muito importante. Esta era a terra prometida. Não se trata quando eu e você vamos nos mudar. Quantos irmãos aqui vieram de outros lugares, né? Por conta de trabalho, qualidade de vida? Não é esse o caso. Trata-se de deixar o pedaço de terra que Deus havia prometido àquele povo. Elimeleque abandona a promessa e vai rumo a uma nação pagã. E quais são as consequências, irmãos? Essa viagem vai ter consequências desastrosas, tanto para ele quanto para sua família. Sabe por quê? O que é que não tem em Moabe? Moabe tem pão. Moabe tem comida. Moabe tem prosperidade. Ele está indo para lá por causa disso. Moabe tem dinheiro. Tem jeito de ganhar mais dinheiro. De ser mais bem sucedido. Mas a pergunta não é o que tem em Moabe. A pergunta é o que não tem em Moabe. Em primeiro lugar, não tem adoração a Deus. Em Moabe não tem tabernáculo. Em Moabe não tem sacerdote. Israel, em Moabe não tem o sistema de sacrifícios. Em Moabe não tem as festas. Em Moabe não tem o sábado. O povo adorando. O povo repousando no dia de sábado e adorando ao seu Deus no descanso. Em Moabe não tem nada disso. Não tem o tabernáculo. Não tem a arca, não tem a presença de Deus. Então talvez o questionamento
Quando pensamos em ir para Moabe, não seja o que tem lá que eu estou precisando, mas o que não tem lá que eu dependo. O que não tem lá que é vital para a minha vida. Ouvindo o pastor Emílio falando sobre Ruth, né, fizeram há uns anos atrás essa série em Ruth, na igreja dele, em Brasília. Ele fala algo interessante, ele disse que alguns jovens da igreja, eles foram fazer algum tipo de intercâmbio fora do Brasil. E aí alguns jovens vinham a ele, escolhiam um lugar, né? Ciências Sem Fronteira, e eles iam estudar, fazer um intercâmbio, e eles escolheram os lugares para onde eles iam. E um dos jovens escolheu um país da Europa, uma cidade na Europa, e ele falou assim: pastor, você pode me ajudar a encontrar uma boa igreja nesta cidade aonde eu escolhi para poder ir para o Ciências Sem Fronteira? Ele diz: claro, tem um amigo que é desse país, eu vou pedir a ele que te ajude. E ele fala que liga para esse amigo. E ele disse que ligou para o amigo e falou: tudo bom, rapaz, olha só, tem um jovem da minha igreja que está indo para aí, ele está procurando uma boa igreja, você pode me ajudar a encontrar uma boa igreja para ele frequentar nesse período que ele vai estar aí? E o pastor disse para ele: claro, amigo, eu posso te ajudar, mas não teria sido melhor se você tivesse ensinado a sua ovelha, antes de escolher o lugar para estar, para estudar, em primeiro lugar, ver se não tinha uma boa igreja. E depois de ver se tinha uma boa igreja, ele escolher essa cidade. E o Emílio disse que ficou envergonhado, porque não soube ensinar. E aí ele diz algo que é verdadeiro, né? Nós não pensamos nisso, não é verdade? Se a gente vai se mudar, a gente não pensa: tem uma boa igreja lá? A gente pensa: tem uma boa estrutura lá? Tem boas escolas para o meu filho? Tem aonde nós fazermos algum tipo de atividade? Tem lugar para nós nos divertirmos? E às vezes a gente só pensa em igreja depois que chega lá, né? Aí depois que chegou lá, a gente pensa: onde tem uma igreja aqui? Onde tem uma igreja para poder frequentar? E não seria mais crente se nós invertêssemos e pensássemos: tem uma boa igreja lá? Mas essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade muitas vezes é a fartura que tem em Moabe. Mas o que não tem em Moabe? Não tem adoração ao Deus verdadeiro. A segunda coisa, eu paro nessas duas: não tem mulheres israelitas para que os filhos de Noemi e Elimeleque se casem. Existia uma ordem de Deus. O julgo desigual não era, né, algo que o Senhor permitia. Não se casem com mulheres estrangeiras. E olha a exposição: Elimeleque está pegando seus 2 filhos, levando para esta terra, de forma que não existem mulheres aptas, de acordo com a vontade de Deus, para que esses jovens se casem. E é isso que Moabe, é isso que Elimeleque está fazendo, levando a sua família para esse contexto. Aí você vai dizer: pastor, mas é difícil. Nós vivemos esses tempos e por vezes escolhemos, e eu sei que sim, também faço essas escolhas que vão trazer consequências. Mas a grande questão é que quando, por exemplo, nós comparamos Elimeleque e as nossas vidas, as nossas situações difíceis com o Senhor Jesus, você com certeza vai lembrar Cristo no Getsemane, quando ele está orando e ele sabe pelo sofrimento e dor que ele vai passar. E ele perseverou em trilhar o caminho amargo que o esperava. Sabia que o amor do Pai era suficiente, mesmo em meio aos sofrimentos. Fazemos isso como igreja também, né? As coisas não estão indo bem, a igreja está vazia. Vamos procurar métodos, pastor. Vamos procurar formas da igreja estar cheia. O culto simples, por vezes, não é algo surpreendente ou teatral demais, não atrai as pessoas. Então buscamos formas atuais de adorar a Deus, mesmo elas não estando de acordo com a palavra de Deus. Pensamos que temos que mudar o culto para fazê-lo mais adequado a essa nova geração. Achamos que temos de migrar, né, da pregação expositiva para um bate-papo informal, que tem base em autoajuda, porque assim as pessoas virão, um papo aberto, tranquilo, sem falar de pecado. Agimos assim, seguindo o mesmo caminho de Elimeleque. Só, queridos, que a situação se agrava. E o pecado então mostra a sua cara. O pecado mostra
o que ele vai fazer com essa família. A decisão pecaminosa de Elimeleque de não confiar na providência de Deus teve sérias consequências. O pecado, irmãos, ele sempre toma outras áreas de nossa vida. Nossos pecados, eles não são seguros. Eles nunca ficam aonde nós colocamos. Às vezes o pecado está nos levando a negociar com Elimeleque e deixar por um tempo de vir, mas de repente ele começa a tomar outras áreas de nossa vida, não faz mais falta vir no culto, os nossos olhos já estão em outras áreas que antes não tinha, o pecado já está tomando nosso coração e vida de forma que outros desejos que nós não tínhamos começam a tomar o nosso coração e a nossa vida, e de repente nós vemos, nós estamos completamente fora. Porque o pecado ele nunca fica aonde nós colocamos. E nós não conseguimos, de repente, dividir a nossa vida, né, e falar, não, é aqui, ó, vou manter o pecado aqui nessa área, preciso de dinheiro, preciso de reconhecimento, preciso de, né, me sentir melhor, preciso dos aplausos, é aqui que eu vou deixar o pecado. Não, ele vai tomar conta. Ele vai escorrendo e ele vai tomando conta de toda a nossa vida. Não temos opções. Logo, o pecado, com suas consequências, começa a complicar a vida. E ele vai complicar a vida não só de Elimeleque, mas vai complicar a vida da família toda. Primeiro, Elimeleque morreu. Depois de um tempo na terra de Moabe. O plano de habitar por um tempo se torna algo permanente para Elimeleque, porque ele não volta mais. Ele morre e é sepultado ali. Você percebe como é perigoso? Esse papo de, é só por um tempo, é só por uns meses. Elimeleque ficou em lá. Ele é enterrado lá. Ele não volta, ele não retorna para a sua terra, para a terra da promessa, para a terra que mana leite e mel. O plano era habitar por um tempo, mas para Elimeleque agora se torna a permanência dele. Ele morreu em Moabe. A vida vai passando. Quando decidimos ir para longe do Senhor, precisamos entender que as consequências podem ter um custo muito alto. Mas aquilo que era temporário, logo vira uma década. E agora ficaram Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque morreu. O líder da família, ele vai falecer, agora o filho mais velho, ele assume o controle, ele assume a liderança. O que esse garoto, esse jovem, né, este homem, poderia ter feito? Olha, nosso pai nos trouxe para cá, mas agora ele morreu e eu vou levar a família de volta para Israel. Vamos de volta para Belém. Vamos de volta para a nossa terra. Vamos de volta para a terra da promessa. Mas, irmãos, mais fácil do que sair do caminho é permanecer fora. Voltar, nós sabemos que é extremamente difícil. E assim se vai uma década. É triste reconhecer, mas muitas vezes escolhemos conforto, escolhemos estabilidade, ao invés de fidelidade. Ficar longe do contato com o povo de Deus é muito perigoso para as nossas almas e para as nossas famílias. Sabe o que acontece quando você diz é só por um tempo para o povo, para a igreja, e você começa a viver segundo os seus próprios termos? Talvez você não perceba imediatamente, só vai perceber quando é tarde demais, mas você está ensinando uma lição poderosa à sua casa, à sua família. Essa lição é válido abandonar a aliança, abandonar o povo, abandonar o convívio para seguir os nossos próprios sonhos. E foi isso que aconteceu. Os filhos são ensinados na prática, que não tem problema nenhum. Por um tempo, lembre-se que é por um tempo, correr atrás dos nossos próprios sonhos, mesmo sabendo que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Aquele tempinho que você deixa de ir à igreja, para estudar, para fazer alguma coisa, logo se torna um costume. E você não vai mais
E daqui a pouco deixa de sentir falta, né? No início a gente sente falta, né? Poxa, o povo está lá, o povo tá ali. E depois de um tempo, eu lembro de um irmão daqui que ele, alguém frequente, ele começa por um tempo. Conversou comigo, eu falei, rapaz, isso é perigoso, por um tempo. E o tempo passou. E um dia ele marca um gabinete comigo, ele falou, eu queria conversar contigo. E aí ele marcou na quarta-feira. Eu falei assim, alguma coisa esse cara não está querendo. Marcou na quarta-feira, eu falei, tudo bem, mas precisa ser às 6h30, porque 6h30, 7h30, pedi ao irmão para dar abertura no culto aqui, e ele sentou, e ele está ali conversando e tudo mais, e ele percebeu, pô, tu vai para algum lugar, tu está arrumado? Eu falei assim, irmão, hoje é quarta-feira. E ele falou, cara, eu não percebi. Ele nem lembrava que quarta-feira a igreja estava reunida. Alguém que estava aqui toda semana. Depois de um tempo, ele nem se lembrava mais. Não fazia mais parte da vida dele estar com o povo da aliança numa quarta-feira para orar. O que era por um tempo se torna, então, um padrão. Mas o que não nos damos conta é que essa atitude não afeta só a nossa vida, mas aqueles que nos cercam, que deveriam ver em nós um exemplo de fidelidade e perseverança, estão vendo alguém que negocia, que assume as rédeas, que faz o seu próprio caminho. E aí, irmãos, vocês que têm bastante tempo de igreja, sabem o que acontece, né? No futuro nossos filhos não querem, e a gente vem ao pastor, aos líderes e fala, me ajuda, mas nunca me ajuda a resolver um problema que eu mesmo criei. Me ajude a fechar uma brecha que eu mesmo abri, quando decidi assumir o controle da minha vida e viver pelos meus próprios termos. A questão é, os filhos agora vão se casar. Será que Noemi chamou seus filhos? Será que Noemi chamou os dois e falou assim, filhos, não pode casar com mulheres moabitas. Deus proíbe que casem com mulheres moabitas. E talvez Malom ou Quilion tenha dito o seguinte, mãe, mas não podia ter saído da terra da promessa também. Não podia ter abandonado Israel, o templo, a adoração, o povo, a terra prometida. Não podia. Por que a gente pode quebrar umas regras e outras não? Por que vocês, o filho falando para o pai, por que você pode quebrar algumas regras e nós não? Se casar. Duas mulheres moabitas, lembrando do histórico, né, e daquilo que mulheres moabitas já tinham feito ao povo de Israel. E assim fica a família, irmãos. Eles se casam com moabitas, Noemi agora é viúva, mas tem seus filhos, né? E seus dois filhos agora vão cuidar delas. Mas aí o texto nos mostra que os filhos, depois de 10 anos ali, também morreram. E agora Malom e Quilion são mortos, Elimeleque está morto. Noemi, que já enterraram o seu marido, agora também os seus filhos, a sua segurança, a sua provisão. A situação, ela aperta ainda mais. Noemi agora tem 2 noras moabitas, estão rumo à pobreza. Mais tarde, a própria Noemi vai afirmar que perdeu tudo, né? Inclusive terras, e nós vamos ver isso mais à frente, terras em Israel, que eram da família dela, que ela deixou para trás. Ela não saiu de lá pobre, ela saiu de lá com bens, mas ela vai para a terra de Moabe buscando fartura, e agora ela perde tudo. Mas o plano não era escapar da fome, o plano não era prosperidade, o plano não era melhorar de vida, o plano não era, mas não foi isso que aconteceu. Assim, o pior pesadelo de Noemi se realiza. Ela é viúva, não tem filhos para cuidar dela, tem 2 noras que são de um povo e uma nação pagã, está longe da sua terra, longe do seu povo, sem dinheiro, sem bens. E aí a pergunta é, será que existe esperança numa situação como essa? Como com Noemi, irmãos, muitas vezes temos de viver com as consequências trágicas do nosso pecado.
Noemi está em apuros e não consegue enxergar muita saída. Sabe quando as coisas começam a ruir, quando elas estão difíceis? Quando um plano, sabe aquele plano bom, aquele plano que a gente faz, pegando o rumo da vida nas nossas mãos, e a gente fala, esse plano vai dar certo, mas o tempo vai passando e esse plano começa a se desfazer como um castelo de areia, e você continua seguindo, e agora você quer seguir esse plano, mas você já sabe que esse plano não vai dar certo, que o caminho correto é voltar e se arrepender, mas você continua seguindo até o momento em que se enxerga numa situação extremamente difícil, se vendo sem saída. O pior de tudo é quando você sabe que no final das contas você tem parcela de culpa nisso tudo. É assim que começa o livro de Ruth. É uma tragédia atrás da outra. E eu concluo nessa noite. O que o futuro nos reserva? Só o Senhor sabe, né? Uma promoção, uma demissão, ganhos, perdas. Viva no conforto, irmãos, de saber que você está na aliança com o Senhor. Viva no conforto de saber que você faz parte do povo da aliança, do povo que Ele ama. Mas devemos nos lembrar que nossas escolhas erradas, elas irão fazer separação entre nós e o nosso Deus. Estamos todos vivendo em uma terra que não é a terra prometida. Arcamos com as consequências do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Sem contar as coisas que nós mesmos aprontamos por conta do pecado. É assim desde o dia em que Adão e Eva decidiram tomar em suas mãos a decisão sobre suas vidas. No dia em que Eva decidiu e Adão decidiram tomar as rédeas de sua vida. Deus permite que vivamos e soframos as consequências do nosso pecado. Foi assim com Adão e Eva, com Israel, foi assim com Abraão, com Pedro, foi assim com os profetas e apóstolos. É parte de nosso aprendizado e parte de aprendermos a amar mais o rei e o reino, sofrer as consequências das nossas atitudes. Mas este caminho difícil não implica que Deus abandonou o seu povo, que Ele está distante de nós ou nos desprezando. Estamos diante de um Deus da aliança, que em todas as coisas coordena nossa vida para o bem. Construímos nossos caminhos, arrumamos problemas, mas Deus preparou um caminho de retorno para nós. Nós começamos ouvindo sobre este caminho em João capítulo 14, onde o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo passando pelas consequências dos nossos caminhos errados, Deus continua nos chamando ao arrependimento. Podemos nesta noite clamar a Ele, pedir por sua graça e pedir por sua misericórdia. O que vai acontecer agora com Noemi? Será que Noemi retorna para casa da onde saiu? Será que Noemi permanece em Moabe? Quando se trata do Senhor, sempre há esperança e sempre há um lar para voltar. Podemos estar sofrendo as consequências e trilhando caminhos errados, mas sempre há um lugar para voltar. É vital lembrar que, por pior que esteja a situação de Noemi, ela ainda tinha esperança de ser recebida pelo Deus da aliança. E por pior que esteja a nossa história, a nossa vida, nós também, ao nos arrependermos, somos recebidos pelo Deus da aliança. E nunca devemos esquecer, queridos, que em Belém, a casa de pão, aonde não havia pão, ali mesmo um dia nasceria aquele que seria o pão da vida, aquele que iria sustentar-nos até o fim. O povo que segue Jesus já devia saber que a essa altura, ou melhor, já devia saber a essa altura, que a ideia de histórias que começam muito difíceis, elas podem terminar
como histórias gloriosas, histórias de redenção, histórias de transformação. E eu não sei como você se enquadra dentro de toda essa história. Se você faz parte do povo da aliança, ou não faz, e está aqui. Se você é alguém como Elimeleque, que está tentando, ou já tomou o rumo da sua vida, sobre essa justificativa de que é só um tempo. Cuidado. O meu clamor nessa noite é: se arrependa. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela vida de nossos irmãos, pela igreja reunida. Pai, que possamos, neste momento, pedir perdão, Pai. Nos arrepender e retornar ao caminho, Senhor. Nos arrepender, Senhor Jesus, do nosso pecado. Nos arrepender, Deus, desta necessidade de independência que temos, de olhar para esta vida segundo os nossos olhares pecaminosos, seguir os desejos pecaminosos do nosso coração. Precisamos do Senhor, Pai. Então, nessa noite, convença-nos, Deus, de estarmos contigo. Convença-nos, Senhor, de estarmos rendidos ao Senhor, diante da sua presença. É isso que nós te pedimos, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.